Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples e hoje, dando continuidade à nossa série de reflexões sobre as origens do preconceito contra a Umbanda, nós falaremos sobre a parte 2, dando continuidade ao assunto iniciado na reflexão passada. Se você quiser acompanhar outros conteúdos, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos, beleza? Muito bem, então, seguindo a sequência natural do estudo passado, vamos conversar rapidamente sobre vários acontecimentos que ocorreram no Brasil na segunda metade do século XIX em diante e que foram muito importantes para que pudesse haver liberdade religiosa em nosso país. Bom, depois da brecha que eu mencionei no primeiro estudo, vários missionários evangélicos vieram de vários países diferentes e fundaram no Brasil as principais igrejas cristãs protestantes que existem até os dias de hoje. Então é nesse momento que começam gradativamente a haver missionários americanos, missionários ingleses, missionários alemães e por aí vai. E várias denominações evangélicas diferentes vão surgir em solo brasileiro. Mais ou menos na década de 1860, começam a surgir também no Brasil os primeiros centros espíritas, organizados em Salvador, na Bahia. Assim, Salvador não é apenas o berço do candomblé, mas também o berço do espiritismo no Brasil. Boa parte dessas pessoas que participavam dos centros espíritas eram de classe média alta, pessoas influentes na sociedade e que muito cedo procuraram se organizar para defender os seus interesses, uma vez que a igreja ainda tinha força suficiente e tudo fazia para impedir a expansão de outras religiosidades. Os padres, bispos, etc., aproveitavam sempre dos sermões da igreja para pregar contra essas outras religiosidades. Então os protestantes foram muito combatidos e os espíritas também, mas a brecha que eu mencionei anteriormente acabou favorecendo esse movimento de outras religiosidades existentes aqui no Brasil. Bom, chega 1888, ocorre o fim, entre aspas, da escravidão. De um dia para outro, os escravos se tornaram livres. Não houve um projeto de integração dessas pessoas para a sociedade, simplesmente elas ficaram abandonadas, sozinhas. E aí fizeram o possível para se virar. Começou a haver migrações em massa para os grandes centros urbanos, a fim de que essas pessoas pudessem, encontrar um lugar na sociedade, etc. E com isso, aquela religiosidade africana de várias nações diferentes, vários povos diferentes, começa a ganhar voz, uma vez que agora eles estavam livres. Eles podiam organizar melhor os seus cultos, que já existiam há bastante tempo. As primeiras casas de candomblé são ali 1830, 1850, mas a partir do fim da escravidão isso ganha mais força, porque essas pessoas têm mobilidade. Algumas conseguem, ou por trabalho, ou por dinheiro, acabam ganhando terras, edificando os primeiros barracões, e assim o candomblé começa a ganhar força. Então é mais uma via de religiosidade diferente. No ano seguinte, 1889, acontece então o surgimento da República
e todo um ideal de modernidade do Estado brasileiro, de elevar o Brasil a uma outra condição, já que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, né? Então todo mundo já tinha parado com a escravidão, só então o Brasil também seguiu esse rumo, né? Por uma série de fatores que tem muito pouco a ver com bondade da princesa Isabel, para quem não sabe. Então teve muitas outras forças em jogo. Bom, então vocês podem imaginar que a metade para o final do século XIX foi um período de intensas transformações na cultura e na sociedade brasileira. Aquele domínio católico começa a perder força. Várias igrejas protestantes surgem em diversas partes do Brasil, especialmente no Nordeste. Começam a ganhar força, a estruturar, a criar raízes, a criar tradições, a criar novas igrejas. Depois chega o Espiritismo ali, 1860 e alguma coisa, também começa a ganhar força. Eles fundam a Federação Espírita Brasileira na década de 1880. Depois, com o fim da escravidão e a migração dos negros, principalmente para os grandes centros urbanos, levando e dando voz a uma religiosidade que foi reprimida durante muitos e muitos séculos. Então, o Brasil, em termos religiosos, ficou bastante, digamos assim, vivo, intenso em suas manifestações, que acabaram, muitas delas, caindo no gosto popular. Muitas pessoas eram católicas e também frequentavam igrejas evangélicas. Eram católicas e também frequentavam centros espíritas. E eram católicas e também frequentavam o candomblé. Começa a ganhar força esse processo de miscigenação, digamos assim, da crença do brasileiro, que é uma coisa evidente ainda hoje, né? A gente vê nos terreiros pessoas que pertencem às mais diversas religiões e que vão ou por uma curiosidade, ou levado por um amigo, porque ouviu falar, ou porque tem alguém da família que vai. Então as pessoas não abandonavam a religiosidade católica, que era uma coisa muito importante para a existência social do indivíduo, digamos assim, mas ela começava a frequentar segmentos diferentes e com isso fazendo uma amálgama de conceitos, doutrinas muito diferentes. Um dos efeitos disso, visível ainda hoje, é, por exemplo, a grande quantidade de brasileiros que acreditam em reencarnação. Tradicionalmente, as bases cristãs brasileiras, que são católicas e protestantes, elas não aceitam a reencarnação. Contudo, o número de brasileiros que acreditam em reencarnação, por exemplo, é muito maior do que efetivamente o número de espíritas ou de espiritualistas e de reencarnacionistas. Então, todo esse processo, esse fluxo, essa efervescência cultural, essa efervescência religiosa vai formar um campo muito propício ao surgimento das mais diversas religiões. E é sobre isso que nós vamos falar na próxima reflexão. Eu vou parando por aqui. Um abraço a todos.